Agora, por que a empresa faz isso dessa forma? Porque ele já chegou no topo como vendedor, não tenho mais como remunerar esse cara e pego e transformo, para que eu possa remunerar melhor, transformo em gerente de vendas? Eu tenho uma hipótese para isso. Eu acho que é por falta de autoconhecimento, tanto de quem promove quanto de quem é promovido. Se você perguntar nas empresas de verdade, e eu faço isso há 20 anos, eu sou consultor, o cara mão na massa, o cara que está dentro das empresas, né? Quando você pergunta às pessoas de verdade quais são os seus pontos fortes, elas ficam olhando para minha cara como se eu estivesse falando russo. E as respostas são normalmente são as mesmas. E quando você pergunta para as pessoas quais são os seus pontos fracos, o susto é maior ainda, as pessoas não sabem responder. Eu estou dizendo, não é a pessoa de nível operacional, chão de fábrica, eu estou dizendo mesmo os diretores das empresas, os presidentes. A pessoa que se conhece pouco, ou tem tem baixo autoconhecimento, dificilmente essa pessoa vai conseguir colocar as pessoas certas nos lugares certos. Agora, Eduardo, não é também muitas vezes uma questão de hierarquia, de status? Eu era vendedor, agora eu sou diretor de vendas. Eu vou ganhar um cartãozinho escrito diretor de vendas. Eu vou ser admitido no clube dos diretores de vendas. O mercado vai me respeitar muito mais agora que eu sou diretor de vendas e não mais apenas aquele vendedor de sucesso que eu era antes. Se o vendedor também tiver estrutura para comandar, se ele gosta de comandar e se esforça para isso, ele vai dar certo. Se ele não tem na estrutura, ele não gosta de mandar, vai dar errado. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você vai pensar que eu estou ficando louco, o espectador também, mas eu não estou ficando louco. A pergunta é: peru sobe em árvore, Geraldo? Peru sobe em árvore? Eu não faço a menor ideia. Acho que não. Eu costumo perguntar isso em treinamentos. As pessoas ficam me olhando com o mesmo rosto que você olhou. De onde esse cara tirou essa pergunta? Eu vou perguntar de novo. Peru, o bicho? Não, o bicho. Sobe em árvore? Eu nunca vi, sinceramente. A maioria diz que não. A resposta é: depende do peru e depende da árvore. Como assim? Se você treinar um peru desde pequenininho, com uma árvore pequenininha, se você botar milho nos degraus, ele devagarzinho vai aprendendo a subir na árvore. Ele aprende? Ele devagarzinho aprende. Quando ele for adulto, ele consegue subir numa árvore pequenininha desde que tenha degraus. Aí você está pensando o seguinte: beleza, coloquei o peru em cima da árvore. Para quê? O que ele vai fazer lá em cima? Essa resposta eu não sei. A maioria das pessoas também não sabe. O que eu quero dizer é o seguinte: se você precisa de um bicho para subir em árvore, não contrate um peru, contrate um gato, contrate um esquilo, contrate um macaco. Aí as pessoas perguntam: qualquer macaco, Eduardo? Aí eu respondo: depende do macaco e depende da árvore. Temos de mico a gorila. Tem árvore pequena, tem árvore grande. Peru é um bicho que tem dificuldade, mesmo que ele aprenda, é difícil subir. E como é que vai para descer depois? O que eu estou dizendo é que tem muito peru tentando subir em árvore nas empresas. Peru é bom para ciscar. E não é um trabalho nem melhor nem pior do que subir em árvore. Lógico. Se você precisa de um bicho para trabalhar debaixo d'água, contrata peixe. Tem gente que fala assim: mas Eduardo, o meu filho, ele é gorila. Tem como botar um escafandro para ele trabalhar debaixo d'água? Ou seja, dá para forçar a barra? A pergunta que você me fez. O que eu olho? Eu digo para as pessoas o seguinte: você quer forçar a barra, você quer botar equipamento de mergulho no gorila? Você põe. Eu acho que não vai dar certo. Se você está precisando de um bicho para trabalhar debaixo d'água, contrata um peixe. Ou seja, as pessoas são diferentes, Heródoto. Tem gente que gosta de trabalhar com gente, tem gente que gosta de trabalhar com coisa, tem gente que é bom para trabalhar em público, tem gente que odeia público, tem gente que gosta de mandar, tem gente que odeia mandar, tem gente que adora trabalhar sob pressão. Isso é estrutura de personalidade. Tem gente que se botar pressão não aguenta. Então, o que eu estou dizendo aqui, em outras palavras, e escrevo no livro de maneira bem lógica e coerente, é que primeiro descubra aquilo que você tem talento, o que você gosta de fazer. É lá que está o pote de ouro, é lá que está o sucesso. Aquilo que você odeia fazer, mesmo ganhando bem, como você falou, ó, eu odeio mandar, mas eu vou te pagar $1 milhão por ano. 99% das pessoas não vai dar certo, se você odeia gerenciar pessoas. Mas a ilusão do status, ou do cargo, ou do dinheiro, ela cega muita gente. E quando a pessoa acha que tem vontade de mudar e acha que pode mudar, ela pode ou não? Olha, vamos diferenciar em 3 coisas. O que dá para mudar? Eu vou resumir, tem 3 coisas fáceis na personalidade da gente analisar: os pontos fortes, os pontos fracos e os pontos limitantes. O que é um ponto forte? Ponto forte é aquilo que eu faço sem esforço aparente.
é fácil eu fazer. Se eu tenho facilidade de falar em público, me convidam para fazer uma palestra, eu ou qualquer pessoa, a pessoa vai e faz com os 2 pés nas costas, e não liga e faz numa boa. Tem gente que se você convidar essa pessoa para dar essa mesma palestra, o cara morre de medo, só de pensar em falar em público. Mas ele não consegue ultrapassar isso, esse medo? Tem gente que vai falar o seguinte, com técnica de oratória, com treinamento, com esforço, você aprende. Aprende. Mas quem é nota 3, quem odeia falar em público, se estudar muito, vai virar 5. Agora, se o cara é 7 ou 8, ele naturalmente já tem a facilidade para falar em público e treinar, ele vai virar 10. É muito mais rápido, é muito mais fácil, é muito mais objetivo. Então, um ponto forte é aquilo que eu faço com facilidade. O que é um ponto fraco? Aquilo que eu odeio fazer. Por exemplo, eu sou engenheiro e eu sou péssimo em cálculo. A vida inteira eu fui ruim em cálculo. O tempo inteiro eu sou ruim em cálculo. Mas você não fez faculdade de engenharia? Fiz. E sofri muito para fazer a parte de cálculo. Hoje, como o cálculo sempre foi um ponto fraco, eu não faço cálculo. Até meu imposto de renda eu tenho um contador que faz para mim. Ah, Eduardo, mas você que é nota 1 em cálculo, você não poderia aprender? Poderia. Mas a que custo? É o peru subindo em árvore. Muito esforço para pouco resultado. Em compensação, como eu gosto de lidar com gente, como eu gosto de falar em público, foi nisso que eu me especializei. É muito mais rápido, a gente sobe, a gente cresce mais rápido, a gente aprende mais rápido dentro daquilo que é ponto forte. Ponto fraco, que não atrapalha a minha carreira, esquece, não dá tempo. Aí tem gente que fala assim, mas o que é um ponto limitante? O maior professor, o melhor professor que eu vi na vida, Herói, com 20 anos tinha o seguinte sonho: eu quero ser professor, muito inteligente, muito articulado, muito boa didática. Só tinha um probleminha, ele era completamente gago. Gago? Gago. Isso é ponto forte, ponto fraco ou limitante? Isso é um ponto limitante. Por quê? Porque o cara queria ser professor. Se ele não quisesse ser professor, quisesse trabalhar sozinho ou fechado, esse ser gago seria um ponto fraco, ou seja, uma coisa que não iria atrapalhar a carreira dele. Agora, o cara quer ser professor e é gago, o que ele fez? Vai ter que se virar, vai ter que se esforçar. Durante 5 ou 6 anos fez curso de oratória, fez curso de teatro, e passados, ele tem 60 anos, passados quase 40 anos, ele diz brincando o seguinte: eu ainda sou um pouco gago, mas consigo. Então, ele fez o quê? Ele passou a gagueira, que era nota 3, para nota 5. Quando ele diminuiu o ponto limitante, o ponto forte dele apareceu. Mas ele continua um pouco gago. Então, agora eu digo o seguinte, mas isso não é uma questão de decisão da sua própria vida? Ou eu quero ser professor, né? Eu tenho uma limitação que é essa que você lembrou, eu sou gago. Aliás, eu já entrevistei aqui um consultor gago, aqui no mundo corporativo. Era uma pessoa gaga, ele tinha esse mesmo problema. Agora é o seguinte, eu não vou me realizar enquanto ser humano enquanto eu não for professor, pô. Aí é ponto limitante. Se é uma coisa estrutural, e a gagueira tem forte componente estrutural, mas é uma coisa que você tem muita vontade, o gago nunca vai ficar fluente. Agora, se ele ficar menos gago, ele consegue ser professor. Inclusive, essa pessoa que eu estou citando, em palestra, ele conta isso e dá risada junto. Ele então, transformou a gagueira até no ponto forte. Eu te pergunto então se a carreira que eu sonhei para a minha vida, mas eu faço uma análise dessa, eu chego à conclusão seguinte: não adianta você ir por aí que você não vai dar certo, o que eu faço? Eu paro e faço outra coisa? Pode ser meio radical, mas é isso. Se você tem 20, 30 ou 50 anos, está num lugar, as pessoas perguntam assim: como é que eu sei se eu estou no lugar certo ou errado? Deixa eu te dar uma resposta objetiva. A resposta é simples. 70%, se você estiver no lugar certo, 70% do tempo, as coisas que você faz te dão prazer. Se 70% do tempo as coisas que você faz te incomodam, te trazem desconforto, te irritam, significa que você está no lugar errado. Então, mas não pode ser o ambiente organizacional que me leva a essa situação? Eu posso estar infeliz numa determinada empresa fazendo um trabalho, passo para outra empresa fazendo o mesmo trabalho e estou feliz. Aí é relacionamento. Então, não é um ambiente organizacional? Claro que sim. Vamos pegar um exemplo. Então, o problema não é meu, comigo. Também, é o seguinte, tem as duas coisas. Tem um chefe lá que me enche a paciência e na outra empresa tem um chefe que me ajuda a desenvolver. Tem as duas coisas. Se o seu chefe for peru ou for elefante e estiver em cima de uma árvore, você pode ser o que você quiser. Se o chefe é medíocre, ou é incompetente, ou é chato, ou pega no seu pé, é um elefante em cima da árvore, não tem conserto. Sabe qual é o meu conselho? Muda de empresa.
Porque daí vai dar mais certo. Sem dúvida. Agora, se eu você... digo, aí eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo. aí- Eu não dei certo naquela empresa, mas Dei certo em posso outra. estar em outra. Claro, Fazendo a mesma coisa. porque aí é o problema de cultura. A cultura da empresa não bate com a tua. Sim. Agora, você vai numa empresa o segredo de qualquer empresa, eu vou simplificar uma coisa aqui complicada. Quando perguntam nas pesquisas qual é o fator mais importante de sucesso na gestão de pessoas, a resposta quase sempre é a seguinte: é o seu relacionamento com o chefe imediato, não é com o presidente ou com o diretor. Se o seu chefe imediato tem um mau relacionamento com você e com o resto da equipe, o problema é ele, não é a equipe. Agora, se na tua equipe de 10 pessoas, todo mundo faz bem feito, e tem um ou dois, e um desses dois é você, que não consegue fazer, o problema não é a equipe, o problema é que você está no lugar errado. Se você estiver no lugar errado, eu vou repetir, muda de lugar. Se o seu chefe for muito ruim, atenção para uma notícia, ele também não vai mudar muito. Muda de lugar. Mas não está sendo muito radical, eu estou sendo simples. A gente está resumindo uma conversa comprida. Claro. A maioria dos problemas em empresa que eu vejo, eu repito, são 20 anos botando a mão na massa dentro das empresas. O grande problema da maioria das empresas é falta de autoconhecimento. Ou seja, a pessoa certa no lugar errado, ou a pessoa errada no lugar certo.